Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus: E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém, queridos? Podem sentar, graças a Deus. Jesus, ele não foi um homem comum, até porque ele era o próprio Filho de Deus. Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem se apresentando por estágio, né? Ele primeiro é uma criança, passa pela adolescência, vida adulta, ele trabalha, ele tem o seu negócio, a sua profissão, e ele começa a se apresentar. Primeiro ele vai se apresentando como mestre. Vira um pouco para cá. Primeiro ele vai se apresentando, devagar por causa do fio. Ele vai se apresentando como mestre. Tá bom, obrigado. Ele vai se apresentando como mestre. Depois de se apresentar como mestre, ele começa a se apresentar como um profeta também. E quando eu digo se apresentar, não é ele chegando e eu sou mestre, eu sou profeta. Os seus atos vão sendo reconhecidos dessa forma, amém? Ele começa a ensinar, logo ele é chamado de mestre. Ele começa a profetizar e fazer coisas diferentes, ele é chamado de profeta. Ele começa a realizar coisas que ninguém tinha realizado até então, ou poucos tinham realizado. E os poucos que realizaram em pouca escala. Se eu virar para vocês e falar assim, olha, lista 10 milagres que tem na Bíblia, provavelmente 7, 8, 6 vão ser do Novo Testamento. E a maioria desses, se não todos, vão ser pelas mãos de Jesus. Porque ele que vem trazendo essa diferença, ele que vem trazendo essa solução para a vida do ser humano. É por isso que eu não me preocupo em nenhum grau com qualquer tipo de chacota que o mundo venha fazer. Por exemplo, anteontem, na abertura das Olimpíadas, né, lá na França, eles fizeram uma chacota com a imagem da ceia, né? Eles fizeram uma coisa terrível lá. Depois, quem não viu, entra na internet, nas redes sociais, vai conseguir ver. Aquilo não me afronta, aquilo não me abala, aquilo não vai mexer comigo, porque eu sei em quem eu tenho crido, irmãos, e sei que ele é poderoso. E por fim, ele vai se levantar, e todos vão comparecer diante dele. Quem traz a solução para a humanidade é Jesus. Quem traz a diferença para a humanidade é Jesus. Quem traz a restauração é Jesus. E depois dele ser reconhecido e se apresentar como Messias, ele se apresenta como o próprio Deus.
Ele se apresentando como o próprio Deus, ele traz um impacto de superioridade sobre todos aqueles que vieram falando em nome do Senhor. Porque muitos vieram falando em nome do Senhor, mas em Mateus, Marcos, Lucas e João, o próprio Senhor veio falar. O próprio Senhor veio ensinar. O próprio Senhor veio profetizar. Em Jesus nós temos a profecia e o profeta. Em Jesus nós temos o ensino e o mestre. Em Jesus nós temos o servo e o Deus. O servo e o rei. Aqui, nesse episódio, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar esse mesmo episódio com nuances diferentes. Aonde Jairo, que era um homem importante, chega até Jesus pedindo ajuda, pedindo socorro. Só que no meio da ida de Jesus até a casa de Jairo, Jesus ele já está bem famoso por tudo que ele fazia, por todos os milagres. Então, conforme Jesus vai andando, a multidão vai apertando e vai encostando nele. Tinha muita gente ali ao redor. Tinha muita gente querendo ouvir uma palavra. Tinha muita gente querendo ver o milagre. Tinha muita gente querendo ver uma novidade, querendo ver algo diferente. E a multidão ia seguindo com ele. E a multidão ia seguindo, ia seguindo, ia seguindo. Queridos, hoje muitos conhecem Jesus. Muitos já ouviram falar de Jesus. E acredite, é muitos, não todos. Existe uma parte do mundo que nunca ouviu falar de Jesus, que o Evangelho nunca chegou lá. E se Deus nos der graça, vamos levar o Evangelho aos 4 cantos dessa terra. Amém? Antes da volta dele, a profecia diz em Mateus 24 que o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Então virá o fim. Só vai chegar o fim quando tiver um avivamento, um evangelismo mundial. Amém? Porém, muitos conhecem, muitos já ouviram falar do nome Jesus. Para muitos, Jesus é aquele homem branco, dos olhos azuis, do cabelo meio ondulado, que pintaram há muitos anos atrás. Para outros, o Jesus é o ator do The Chosen. Para outros, Jesus é o Mel Gibson, né? Da Paixão de Cristo. Para outros, Jesus é aquilo que você prefigurou dele, aquilo que você acha que ele é. E esse não é Jesus. Jesus ele é muito bem definido pela Bíblia. E quando a gente olha para a Bíblia, ele só exige uma coisa de nós, que ele vai falar para Jairo e para aqueles que estão na casa dele mais na frente. Ele vira para eles e fala assim: crê somente, tenha fé. Só que a gente não pode ter fé em algo que não existe, porque senão é uma fé falsa. Para termos uma fé verdadeira, nós temos que conhecer e reconhecer quem é a pessoa de Jesus. Não apenas a fama, o que ele faz, mas o que ele é. Mas o que ele pode fazer em toda a sua autoridade. Essa mulher, ela tinha esse conhecimento. Essa mulher, ela tinha essa noção. Essa mulher, ela tinha há 12 anos um fluxo de sangue. Por que eles frisam que é 12 anos? Será que é só por conta do tempo que é longevo? São 12 anos sangrando diariamente. E fluxo de sangue, vocês sabem o que é. Amém? Não é só uma hemorragia, dependendo da versão, se vocês estiverem com uma bem diferente, vai estar hemorragia. Não era isso. Era aquilo que as mulheres têm todo mês, que é complicado, que é difícil pela lei de Moisés, por Levítico, melhor dizendo, a lei de Deus. A mulher se tornava impura e tinha todo um ritual para que ela se limpasse de 7 dias. Só que ela não conseguia se tornar pura novamente, porque são 12 anos ininterruptamente, queridos, ininterruptamente, sangrando, sangrando e sangrando. Ela era considerada imunda, não duvido que por muitos considerada até endemoniada. E ela era jogada à parte. E o curioso nesse texto de Marcos 5, de Mateus 9 e de Lucas, não me recordo o capítulo agora, ambos vão narrar a situação da filha de Jairo, que tinha 12 anos, e a situação da mulher do fluxo de sangue, que tinha esse fluxo há 12 anos. Talvez seja um mistério com os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Bom, não sabemos, mas que é curioso é.
mas que é uma Jesuicidência, né? Não tem coincidência no mundo cristão, mas Jesuicidência muito grande. Mas o que a gente sabe que Marcos está narrando aqui, e que Mateus e Lucas também narram, é que essa mulher tinha esse período sangrando. Essa mulher, ela já tinha procurado muitos médicos, perceba. Nenhum dos autores, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, diz que ela cometeu um erro indo aos médicos. Diz que ela não tinha fé porque foi aos médicos. Diz que ela era incrédula porque foi aos médicos. Nenhum deles fala isso. Nenhum deles se preocupa com isso. Por quê? Se nós temos a inteligência para criar medicina, logo ela veio da parte de Deus, amém? Nós temos que procurar um médico. Está com depressão? Procura um médico. O médico é o psicólogo. Aí vai ver se é psicólogo, psiquiatra. Procura, se você está com problema de alimentação, não seja teimoso, procura nutricionista, amém? Não é muito meu caso, eu vou mais pela teimosia mesmo. Se você está com problema no coração, você procura o quê? Cardiologista. Vai procurando os médicos que você precisa, não tem problema. Procurar o médico não é falta de fé, porque a enfermidade ela pode acontecer. A enfermidade ela pode vir. A enfermidade ela pode chegar no crente e no não crente. A gente pode ter. Isso não quer dizer que é demônio, isso não quer dizer que é pecado. Mas quando a enfermidade chega, a gente primeiro tem que reconhecer a nossa limitação como ser humano, amém? Em um momento a gente pode estar bem, no outro a gente pode estar mal. Em um dia eu estava bem, no outro dia eu, Vitor, estava tendo um princípio de infarto. Pode acontecer, que no meu caso é por uma negligência com os meus cuidados. Mas pode ser que não seja nem por isso. Isso não quer dizer que você esteja reprovado diante de Deus. Você lembra daquele cego que os discípulos olham e falam: mestre, quem pecou para que ele estivesse assim? João 9, depois você medita. Foi ele ou os pais dele, já que ele é um cego desde que nasceu? Ora, Jesus responde: nem ele e nem os pais, mas essa doença, isso chegou a ele para que o nome de Deus fosse, o nome do Pai fosse glorificado. Existem doenças que têm um propósito de te chamar para perto de Deus. Existem enfermidades que o propósito é te trazer para perto de Deus. O profeta Oséias, ele vai ensinar isso no seu livro. Ele vai falar assim: olha só, meu povo, eu te coloquei no deserto para te atrair para mim. Existem dificuldades que são levantadas, existem contextos de desafios que se levantam contra a nossa vida para quê? Para que a gente se aproxime de Deus. Existem sofrimentos que vêm até nós para que a gente busque a Deus. Olha como Deus é, irmãos. Não é feio, não é chato quando o teu filho, a tua filha, o teu amigo, tua amiga, o teu conhecido te procura só quando ele precisa de alguma coisa. Deus, ele é tão misericordioso que às vezes ele nem liga para isso. Às vezes ele fala: pelo menos me busca por interesse, sem vergonha. Me busca pelo menos por interesse. Eu vou te fazer passar uma dificuldade para você poder me buscar. Eu vou fazer você passar uma aflição para você me buscar. E essa mulher estava nisso. Ela já tinha gastado tudo que tinha. Ela já tinha depositado toda a sua esperança nos médicos. Ela já tinha buscado vários médicos em Jerusalém, em Cafarnaum, em Israel, e ela não conseguia solução. Nada se aproveitava, como diz o final do versículo 26. Antes ela ia a pior. Ia indo de mal a pior. Só que ela ouviu falar do homem de Nazaré. Só que ela ouviu falar do mestre, ela ouviu falar do profeta, ela ouviu falar daquele homem que era diferente. E ele ia passando por dentre a multidão. E ela estava vindo. E ela começa a lembrar. Eu não duvido nada. Ela possivelmente era judia. E ela conhecia o Antigo Testamento. Pelo menos as histórias. Lá em Isaías 6 é relatado uma visão que o profeta tem. A visão, o texto ele é retratado mais ou menos assim:
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo de glória. Não era o pé do Senhor que tocava no templo, não era a mão, eram as abas dos vestidos que enchiam o templo de glória. O templo era cheio da presença de Deus, quando apenas as abas das suas vestes tocavam ali. Ela provavelmente lembrou disso, e ela sabia da fama desse Jesus, ela sabia o que ele era capaz de fazer, e ela lembrou, ela deve ter conectado: esse é o mesmo que Isaías viu, esse é o mesmo que o profeta viu. Ele não viu a mão tocando, ele não viu o pé tocando, ele só viu a aba da veste. Então, se eu tão somente tocar nas abas do seu vestido, eu serei curada. Aquela mulher, com o coração cheio de fé, toca nos vestidos de Jesus. E a lei é a lei. Jesus não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir. Você vai poder ver isso lá em Levítico 20, aonde vai retratar que se tiver o contato com a mulher imunda, ele também se torna imundo. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, ele sente: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. E lá em Lucas, os discípulos vão virar para ele, vai estar relatado isso lá, e vão falar assim, eu imagino que eles queriam falar assim: tá de brincadeira, né, Jesus? Quem me tocou, Jesus? Só que eles respeitam, não são malucos, né? Mestre, a multidão te aperta, a multidão está te oprimindo, e o Senhor vira para a gente e pergunta: quem me tocou? Jesus responde: eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A multidão tocava todo o corpo de Jesus e nada acontecia, mas quando aquela mulher foi com uma atitude de fé, ela viu o milagre. A fé é o caminho para o milagre. Irmão, não é campanha, não é corrente, não é o sal grosso, não é a rosa ungida, não é a água que veio de Israel, não é um pedaço da madeira de Jesus, da cruz de Jesus. Não é isso que vai te curar, não é você dar o teu dízimo corretamente todo mês, não é você comprar algum objeto ungido. Nada disso vai trazer o milagre, nada disso vai trazer a cura, nada disso vai trazer a transformação. Somente a fé. A fé é o firme fundamento e a certeza daquilo que não vemos. A fé é crer no Filho de Deus. A fé é crer em Jesus. Fé não é só acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Nós estamos no ano de 2024 depois de Cristo. A história reconhece que Jesus veio, irmãos. Se fosse só isso, o mundo estava curado, estava tudo bem, o mundo estava liberto, mas não. É crer na pessoa dele, é crer na obra dele, é crer que ele é o mestre, é crer que ele é o profeta, é crer que ele é o Mashiach, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, é que ele é o Filho de Deus, é crer que ele é o próprio Deus. Essa mulher, essa simples mulher, que para Israel estava sendo considerada imunda, essa simples mulher, que não erradamente estava sendo posta de lado porque era lei, só que Jesus está mostrando: eu dei a lei a vocês por intermédio de Moisés, eu dei a lei. João 1 vai falar isso. Ela veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Por meio de Jesus vem a solução que a lei impõe como problema. Essa mulher está sendo considerada imunda, agora ela é curada, agora ela vive o milagre. O sangue, irmãos, ele representa a vida. Gênesis 9 verso 4, logo depois ali do dilúvio, no contexto do dilúvio, o Senhor vira para Noé e fala: olha, vocês podem comer dos animais, mas não a sua vida, isto é, o seu sangue. O sangue representa a vida.
Tanto fisicamente como espiritualmente a gente pode trazer essa lição. Fisicamente aquela mulher estava perdendo vida. A vida estava indo embora. Ela estava se acabando. Mas ela se agarrou a um fio de esperança. E esse fio estava nas vestes do Messias. Ela olhou para ele. E eu vou tocar nele. Não seja mais um na multidão. Reconheça quem você crê. Aposte a sua vida em Jesus. Porque todo o milagre que a humanidade precisa está nele. E a representação espiritual é que Paulo fala, olha só. Maridos, amem as suas esposas. Assim como Cristo amou a igreja, isso está em Efésios 5. E a si mesmo se entregou por ela. Purificando-o e lavando-a pela palavra, pela água que é a palavra de Deus. Paulo ele está representando a mulher como igreja. Se essa mulher tivesse simbolismo como o povo de Deus, e ela estava perdendo sangue, quer dizer que a igreja está perdendo vida. E uma das promessas de Jesus em João 10 é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você precisa de vida, eu preciso de vida. Ela era judia, a gente é cristão. Aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia não necessariamente vai representar que a gente está vivendo bem. O momento de se agarrar em Jesus é agora, enquanto Ele está passando. O momento de se jogar para Ele é agora, porque Ele tem muito mais do que cura para a gente, Ele tem salvação. Olha só isso, verso 31, e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Por que ela estava temendo e tremendo? Porque ela sabia que ela não podia estar ali no meio. Se ela não tivesse sido curada, possivelmente ela seria apedrejada. No mínimo, ela seria banida de onde ela estava. Aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Não é te curou, é te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. A fé, ela não é só para cura, ela não é só para o milagre. O milagre ele tem apenas uma função: mostrar que Jesus é a autoridade, mostrar que Jesus é maior. Mas o objetivo dele é te dar fé para que você seja salvo, muito além da cura, muito além do milagre. Mas ele tem milagre, e o milagre é para quem crê. Lá em João 11, quando Jesus ele está com Lázaro, está indo ressuscitar Lázaro, no versículo 35 vai falar assim: Jesus chorou. Só que ali pelos versículos 30 a 40, a gente vai ver que o povo estava incrédulo. O povo não estava acreditando. Aí tem a discussão se Jesus ele chorou por causa do seu amigo que estava morto, mas ele já sabia que estava 4 dias morto. E ele, se tem alguém que sabia que ele ia ressuscitar, era ele mesmo. Então possivelmente o choro de Jesus era pela incredulidade daqueles que estavam ali, porque ele já tinha feito muitas coisas. A ressurreição de Lázaro é um dos últimos milagres dele, e mesmo assim eles não estavam crendo que ele ia fazer o que fez. Então, querido, não faça Jesus chorar com a tua incredulidade. Antes tenha fé que você vai ser curado desse teu mal, independente do que seja. Pode ser câncer, pode ser diabetes, pode ser alguma doença terminal. Se Jesus ele quiser, ele vai te curar. É importante dizer isso: ele não tem obrigação de te curar, mas se ele quiser, ele pode te curar. Amém, queridos? Amém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Amém?
Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Meu Pai, nós precisamos da tua intervenção sobre a nossa vida. Senhor, nós não conseguimos viver, agir, falar e nos mover se o Senhor não agir e intervir, meu Pai. Muitas pessoas estão